Um dos maiores desafios para se adotar o mindset ágil, e talvez o maior deles, seja os gestores abandonarem o controle de tarefas e focarem em definir e acompanhar resultados. Sou Roberto Mosqueira, agilista, especialista em transformação organizacional e coautor do livro A Jornada Ágil, um caminho para a inovação. Quer saber mais? Fica comigo após a vinheta. Seja bem-vindo ao canal Desbloqueia. Se você já é inscrito, legal tê-lo aqui novamente. Se você não é inscrito, clique em inscreva-se e no sininho para receber os nossos alertas dos nossos vídeos assim que eles forem publicados. Bom, esse talvez seja realmente o tema mais polêmico de todos na adoção do Mindset Ágil, já que a nossa forma de gestão tradicional, aquilo que a gente está acostumado a fazer, aquilo que a gente foi ensinado a fazer por gestores anteriores, e os gestores anteriores, pelos seus gestores anteriores, desde a década de 1950, quando foi criado esse novo conceito de administração moderna, após a Segunda Guerra Mundial, leva em consideração principalmente que o gestor ele tem que ter controle sobre tudo. E sabemos que com essa nova dinâmica nas organizações, com esse excesso de informações, excesso de reuniões, excesso de estímulos, faz com que a gente, líder, não consiga ter controle sobre tudo. Né? Nós somos responsáveis às vezes por 10, 15, 20, fazer gestão de 20 pessoas. Um executivo, um diretor é responsável por uma área de 200, 300 pessoas. É impossível a gente ter controle sobre tudo que está acontecendo na nossa área, acontecendo com a nossa equipe. Né? Então, um dos principais pontos de mudança, provocativos de mudança do mindset tradicional para o mindset ágil, é justamente essa questão de a gente ter que abandonar o controle de tarefas para que a gente foque no controle dos resultados alcançados por meio dessas tarefas. Mas para a gente começar esse raciocínio, vamos voltar um pouquinho mais para trás e vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de valor agregado. E eu vou trazer isso dos conceitos lá do Lean, criado pela Toyota na década de 60. Qual é o conceito de valor agregado? Primeiro, uma iniciativa, seja um projeto, uma iniciativa de um dia, um processo, um projeto de 6 meses, ou seja, qualquer tipo de iniciativa, ela é o resultado do que a gente consegue agregar valor para o cliente, mais as perdas. Né? O que é o valor agregado é aquilo que efetivamente o cliente está disposto a pagar por isso. É sempre quando eu falo de cliente aqui nos vídeos, eu sempre estou falando ou de cliente interno ou de cliente externo, tanto faz. Os dois são clientes de um processo. O cliente interno é cliente de um processo interno, onde ele vai consumir a entrega de um produto ou de um serviço internamente, para que esse consumo, esse processo ele vá seguindo até chegar num cliente externo. E o cliente externo é aquele que compra o nosso produto ou nosso serviço, remunera a gente com dinheiro, para que a empresa possa pagar seus custos, possa pagar salários, possa pagar fornecedores e possa pagar a remuneração do acionista. Porém, não é muito difícil a gente encontrar em áreas e organizações que este item aqui, o item de perdas, ele é maior do que o item de valor agregado. Por quê? Porque aqui nas perdas é onde tem a burocracia, onde tem os processos ineficientes, os erros e falhas, e nós temos também aqui nas perdas a gestão tradicional de pessoas, a gestão tradicional de negócios focada em tarefas, ao invés de resultados. Então, numa gestão moderna, numa gestão ágil do nosso dia a dia, nós líderes e as equipes e os executivos, nós precisamos ter clareza de que nós somos contratados e a empresa depende da entrega deste valor agregado para ter sucesso, para ter receita, para pagar os seus custos. Porém, nós somos atrapalhados todo dia pelas perdas, pelas burocracias e pelas atividades que não agregam valor para o nosso cliente, seja ele um cliente interno, seja ele um cliente externo. Ok? Então, a nova ordem no mundo que a gente vive hoje é criar valor para as pessoas. É para isso que as empresas hoje existem, é para isso que as startups existem,
é para isso que escolas existem, qualquer tipo de organização que se propõe a oferecer um produto ou serviço para o mercado, ele deveria focar. Porém, o modelo tradicional ele faz a gente focar nas tarefas, ele faz a gente focar no controle daquilo que as equipes elas estão executando no nosso dia a dia. Encaram a tarefa como sendo o fim e não a tarefa como sendo o meio. Tá? E aí, fazendo um link com o processo de planejamento estratégico, tá? E aqui eu trago para vocês a pirâmide do planejamento estratégico, nós podemos ver que todo planejamento estratégico começa com missão, visão, valor, ou seja, para que a empresa existe, o que ela se propõe a entregar no horizonte de tempo aí de 3 meses, 6 meses, 1 ano e meio, e quais são os valores que tanto colaboradores, quanto fornecedores, como acionistas querem que todos que orbitam em volta da organização eles comunguem. Então é uma organização que valoriza a diversidade, é uma organização que desenvolve a comunidade à sua volta, é uma organização que estimula a colaboração, é uma organização que não aceita discriminação, ou seja, são os valores que regem a cultura do dia a dia dessa organização. A partir daí, a gente, com base principalmente na visão que a gente tem que entregar em 2 e 3 anos, a gente faz uma análise externa do mercado e faz uma análise interna de gaps técnicos e comportamentais para a gente poder atingir essa visão de 2 a 3 anos da organização. E a partir dessa análise interna e dessa análise externa, a gente cria o nosso mapa estratégico, onde sim, os executivos eles vão definir aí, geralmente com um horizonte de 1 a 2 anos, quais são as entregas de valor que cada área da organização precisa fazer. Okay? Esse mapa estratégico ele é quebrado em objetivos menores, né? São objetivos da área de RH, objetivo da área comercial, objetivo da área de marketing, objetivo da área de operações, objetivo da área de supply e assim por diante. Esses objetivos eles são quebrados novamente em resultados chaves, e aqui é onde está a grande mudança no modelo, porque para a gente saber se a gente atingiu o objetivo ou não, nós precisamos ter um número, ter um objetivo mensurável por meio de números, para que a gente consiga medir, atingimos ou não atingimos, para que a gente abandone o conceito de achismo e a gente parta para um conceito exato de atingimos ou não atingimos. Nós vamos atingir esses resultados chaves por meio de tarefas, certo? E aí são as iniciativas do dia a dia que a gente viu anteriormente. E essas tarefas bem executadas, essas tarefas atingindo os objetivos esperados, aí sim elas geram resultados. Geram resultados para o acionista, geram resultados para o cliente externo, geram resultados para o cliente interno, e isso vai acarretar em bônus, vai acarretar em desenvolvimento da empresa, geração de lucro, expansão da organização, compra de concorrentes e assim por diante. Então notem nessa pirâmide de que a base dela, o resultado final esperado, são os resultados, por meio das tarefas. Porém, a gestão tradicional ela é muito focada aqui na questão das tarefas. Porque é a nossa zona de conforto. Então, assim, eu passo uma tarefa, eu digo exatamente para o meu colaborador, olha, eu preciso disso desta forma, nesta cor, neste formato, executado neste dia, neste horário. E você dá a receita de bolo pronta para o teu colaborador fazer. E ele, recebendo esse pacote, essa receita de bolo pronta, ele tem zero possibilidade possibilidade ou liberdade de olhar para essa receita de bolo e fazer uma crítica construtiva. Olha, eu acho que para atingir esse resultado, quando ele sabe qual é o resultado, a gente deveria ir mais por aqui ou mais por ali. Olha, isso aqui tem chance menor de dar certo porque a gente já tentou dessa forma ou de outra e não funcionou. E vocês criarem um ambiente participativo, um ambiente colaborativo de cocriação de ideias, né? Então, o gestor tradicional, o gestor clássico, ele traz para a equipe, ele não leva para a equipe qual é o resultado esperado, ele leva para a equipe a receita de bolo que precisa ser executada. E a equipe executando daquilo o resultado é a responsabilidade do gestor. No modelo moderno, no modelo ágil, no modelo participativo e colaborativo, o gestor ele compartilha com a equipe objetivo e resultados esperados que estão aqui. Para que a equipe
junto com a sua média liderança, olhe para esses resultados esperados e gere iniciativas, gerem tarefas a serem executadas dia após dia para que atinja-se o resultado-chave, atinja-se o objetivo e, consequentemente, gere resultado, gere valor para a organização. Então esse é o ponto fundamental e talvez o mais enraizado e o mais difícil de ser quebrado numa gestão tradicional, e eu tenho vivenciado isso em consultorias e mentorias e treinamentos que eu tenho feito aí por diversas organizações, que esse é o principal bloqueio que existe no mindset de executivos e de líderes. Não é cobrar tarefa, e sim cobrar resultado. Porque é o resultado atingido que vai mudar o patamar da área, vai mudar o patamar da organização. E para a gente encerrar esse vídeo aqui, eu trago para vocês essa frase do Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, um dos grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, e ele venceu justamente com base no planejamento estratégico com foco em resultado. E a frase dele é muito bacana. Por mais brilhante que a estratégia seja, você deve sempre olhar para os resultados. Ou seja, não adianta eu ter o melhor planejamento estratégico, eu desenvolver o melhor projeto, o projeto que cumpriu o prazo, que ficou dentro do orçamento, se essa iniciativa, se esse projeto, se esse planejamento estratégico não gerou resultado, não gerou valor agregado para a nossa área, para a nossa organização. Beleza, gente? Bom, isso também acontece na organização onde você trabalha? Escreve aí nos comentários se você tiver alguma dúvida, escreve a sua pergunta que eu terei o maior prazer de responder e a gente poder trocar alguma ideia sobre o tema. Um grande abraço e até mais!